Olá! Estamos de volta para mais uma aula do curso O Fruto do Espírito, e esta é a segunda parte do aspecto fidelidade. Daqui a pouco veremos algumas considerações sobre a relação fé e fidelidade, e depois vamos destacar um grande exemplo bíblico de fidelidade. Antes, porém, vamos à leitura do texto base, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E começa aqui a primeira parte desta aula, fé e fidelidade. Na Bíblia há uma palavra em grego e outra em hebraico que é traduzida como fidelidade e tem duas formas diferentes de tradução. Do hebraico, a palavra emuna, que geralmente é traduzida como fidelidade, é também entendida como autenticidade, confiabilidade, constância e até mesmo honestidade. No grego, a língua original do Novo Testamento, a palavra que é traduzida como fidelidade é pistis. Mas há um detalhe aqui. Pistis também é traduzida como fé. Sendo assim, em muitas versões da Bíblia, a palavra grega pistis, que aparece aqui em Gálatas 5:22, que acabamos de ler, foi traduzida por fé, enquanto já em outras é traduzida como fidelidade. Mas afinal, qual é a tradução correta desta palavra? Fé ou fidelidade? Pode-se responder a isso observando que esta palavra tem dois sentidos. Ora, ela é ativa, ora é passiva, ou seja, o sujeito pratica a ação ou recebe a ação. Geralmente, quando tem o sentido ativo de fé, indica a ação de confiar em alguém, mas nas vezes que aparece no sentido passivo, ela traduz a ideia de ser confiável. É aqui, em sentido passivo, que pistis pode ser traduzida como fidelidade. Vemos esta palavra em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas a tradução desta palavra tem sido muito debatida por especialistas em grego. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 3, pistis aparece em sua forma passiva, traduzida como fidelidade. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Mas em Hebreus capítulo 11, versículo 1, passagem muito conhecida, a mesma palavra, pistis, ocorre na forma ativa, sendo traduzida como fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Em termos teológicos, a fé, na ocasião da salvação, é um dom, uma dádiva de Deus. A partir daí, fé passa a ter outro sentido, porque a fé que surge durante a caminhada cristã nas vidas dos crentes é o tipo de fé que não significa apenas a crença na existência de Deus, porém, mais do que isso, a confiança na sua fidelidade. Agora, a fidelidade do Espírito, que é o nosso assunto, é uma virtude que deve ser praticada, porque ela já existe em cada crente em Cristo, pelo fato de terem crido no Evangelho da cruz e serem habitados pelo Espírito Santo, como vimos em aulas passadas, falando sobre esta carta aos Gálatas. Só faltou dizer o que é ser fiel. Fiel é a pessoa confiável, leal, que é constante, firme e que não abandona o outro ao menor sinal de instabilidade. Fiel é aquele ou aquela com quem podemos contar, não importa o momento, porque há muita gente disposta a andar conosco enquanto tivermos o quê? Prestígio, dinheiro, poder, influência ou qualquer atrativo que possa trazer algum benefício para quem estiver ao nosso lado. Mas basta sofrermos algum abalo, por menor que seja, e logo veremos quem poderá ser chamado de fiel, quem usará de fidelidade para algum de nós. Vimos na aula anterior que Deus é verdadeiramente fiel. O Senhor não abandona os seus. Isso é assim porque faz parte do caráter santo de Deus só entrar em relacionamentos no modo fiel. A fidelidade identifica tanto Deus quanto sua misericórdia.
E como todo pai ou mãe que se esforça por ter um bom caráter e por isso quer que seus filhos sejam como eles, do mesmo modo, Deus espera que seus filhos e filhas tenham o seu caráter. Deus quer que seus filhos e filhas sejam fiéis como Ele. E como é que podemos ser fiéis como Deus? Bom, em primeiro lugar, honrando nosso compromisso com Ele. Os que se achegam a Deus estão comprometidos em adorar somente a Ele. Sempre que abandonamos esse compromisso, estamos sendo infiéis ao Senhor. É claro que há quem diga que nunca se ajoelha ou se ajoelhou diante de alguma imagem ou participa de certos cultos a deuses estranhos, com isso afirmando que não estão traindo o seu compromisso com Deus. Mas infidelidade a Deus não se limita apenas a estas expressões. Sempre que coloco minha pessoa em primeiro lugar sobre todos, sempre que todo o meu esforço é para atender os meus desejos, sempre que me vejo como especial entre os demais, sempre que o meu direito valer mais do que o de outros, sempre que percebo só eu e nem sinto falta dos demais, sempre que engrandeço minhas obras, sempre que celebro minhas conquistas como frutos exclusivos das minhas capacidades, sempre que louvo o poder dominador e controlador do meu dinheiro e da minha mente, sempre que levanto o meu nome em busca de glória para o meu eu, sempre que eu entender que Deus é quem deve me servir, então eu já estarei de joelhos diante de um Deus estranho. Que Deus é esse? Eu. Que tragédia! Pense nisso. Nós poderemos ser infiéis a Deus, poderemos trair o Senhor indo para nós mesmos, e isso acontece quando nos amamos acima de tudo. Isso é perder o compromisso de fidelidade a Deus. Agora veja que interessante. Existe uma situação em que a fidelidade no espírito aparece quando nós somos fiéis a nós mesmos. Como assim? Isso não é abandonar a Deus? Não. Ao contrário. E esse é o segundo modo de sermos fiéis como Deus. Entenda, Deus, como nosso Pai amado, quer que sejamos como quem? Como Ele? Muito bem. E como o Eterno é em relação aos compromissos que Ele assume? Dito de outro modo, a palavra de Deus, ela é digna de confiança? Quando Deus fala, nós podemos colocar toda a nossa fé e esperança? Claro, sem dúvida. Deus falou, com certeza podemos nos apegar à sua palavra sem a menor preocupação. Muito bem, Deus quer que sejamos do mesmo modo. Que a nossa palavra seja um testemunho do nosso caráter. Que honremos nossa palavra a partir dos compromissos que tivermos assumido. Porque há muita gente que se diz de Deus, mas o que fala não tem o menor crédito. Aliás, são pessoas que mais se parecem com o pai da mentira. Como está lá em João 8:44, confira. Parecem-se mais com aquele do que com o Deus fiel e verdadeiro. Quem é confiável, ou seja, fiel na própria palavra de modo santo, só mostra que é de Deus, porque tem caráter constante, firme e não abandona pessoas ou compromissos assumidos ao menor sinal de instabilidade. E agora vamos ao exemplo de fidelidade. As Sagradas Escrituras estão repletas de exemplos de fidelidade. Com certeza, os maiores modelos são o Deus Pai e o Filho Eterno. Mas para que não se diga que Deus e Jesus estão muito acima de nós, por isso ninguém pode alcançá-los, sugerimos então um caso de alguém bem humano, normal e até pecador. Para esta lição, vamos ao Antigo Testamento e destacar uma situação na vida de Davi, antes de ser rei. O Davi da Bíblia viveu cerca de 1000 anos antes de Jesus. Naqueles dias, o rei de Israel era Saul, que, aliás, foi o primeiro rei daquela nação. Mas ele não foi um bom governante e agiu em desacordo com a vontade de Deus.
Por causa disso, o Senhor escolheu outro para tomar o seu lugar, Davi, como pode ser lido no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. É claro que Saul ficou sabendo disso e não gostou nem um pouco. Saul, no começo, ficou só no sentimento contra Davi, mas depois partiu para a ação e procurou matá-lo. É aí que Davi foge, mas o povo gostava dele demais, e muitos se juntaram àquele perseguido pelo rei. Mas o que importa para nós é qual era a atitude de Davi com Saul. Totalmente diferente. Na verdade, Davi teve duas oportunidades de se vingar e matar Saul. Quando esteve em uma caverna, Saul estava só e nem viu Davi. Mas Davi não pagou com a mesma moeda. Ele até falou a Saul o que tinha acontecido, e o rei, dizendo-se arrependido, chorou diante de Davi e até disse que aquele rapaz seria um grande rei. Tudo isso está no capítulo 24 de 1 Samuel. Aquela foi a primeira oportunidade. Mas Davi teve outra grande chance de se vingar do rei Saul, que continuou perseguindo o pastor de ovelhas. Em outra ocasião, durante uma noite, Davi entra silenciosamente no acampamento adormecido e fica ao lado do seu rei, Saul, que estava com 3.000 homens em busca de Davi para matá-lo. Ninguém viu, ninguém percebeu que ele estava ali, sim, de pé, diante do rei, como vemos em 1 Samuel capítulo 26, versículo 7. Davi e Abisai entraram à noite no acampamento. Saul estava deitado, dormindo com sua lança fincada no chão perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Davi novamente tem a oportunidade de ser aquele que Deus escolhera e que você, repito, pode ler sobre isso em 1 Samuel capítulo 16, fala sobre Deus escolher Davi. Agora, aquele homem que estava com Davi, Abisai, que era sobrinho de Davi, talvez soubesse que o seu tio não mataria Saul, então se ofereceu para fazer isso por ele, como vemos em 1 Samuel capítulo 26, versículo 8. Abisai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe-me agora cravar a lança nele até o chão, com um só golpe, não precisarei de outro. Mas Davi se recusa, e é naquele momento, quando o servo fiel fica de pé com a lança na mão, sobre o rei infiel que o perseguiu para matá-lo, é ali que Davi mostra uma profundidade inimaginável de fidelidade. Davi é fiel a Deus, a Saul e ao ensinamento que Deus revelou por meio da lei de Moisés, que é como lemos nos versículos 9 e 11 deste capítulo. Davi, contudo, disse a Abisai: Não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra seu ungido. Agora, vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Para mais detalhes sobre a sequência do que aconteceu, leia o restante da passagem. Vale a pena. E é assim que Davi mostra sua fidelidade a Deus, sendo fiel ao rei Saul, a quem Deus colocou no poder. Veja que, apesar de não ter conquistado o trono por suas próprias ações, Davi ainda vê sua fidelidade a Deus como uma recompensa em sua vida. Isto é o que está em 1 Samuel 26, 23. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele o entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Olha, que exemplo de fidelidade, não é mesmo? Davi nos mostra que se Saul não era digno de confiança, ele era. Se Saul não era leal, Davi era. E se Saul não tinha compromisso com a palavra de Deus, Davi tinha. Aí ficou fácil para nós entendermos que a fidelidade que deve ser vivida pelos que se chamam povo de Deus,
A fidelidade que expressa o caráter de Deus, ou seja, a fidelidade do Espírito, é a fidelidade que comunica confiança, lealdade e compromisso com Deus e Sua palavra. É isso. Terminamos a fidelidade e na próxima lição mudaremos até de versículo. Sim, porque até agora só falamos do versículo 22. A seguir, será a vez da mansidão no versículo 23. Há quem diga que mansidão não é algo adequado às pessoas de hoje, e o motivo é a exigência de nossa época, que pede um espírito competitivo, talvez até agressivo, nas negociações e relações que exigem certa assertividade, certa firmeza. Será isso mesmo? Confira! E se você gostou desta ou de outra aula do canal, por favor, faça sua inscrição, deixe um comentário ou like e compartilhe com um amigo ou amiga. E antes de sair, acione o sininho para receber as notificações das próximas postagens. Tudo de bom, Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.